Então, veja lá, a gente já viu o capítulo 8, ângulo entre vetores e produto escalar. Então, o produto escalar entre vetores, como que funciona esse produto escalar? Como eu estava falando para vocês na outra gravação, você tem uma fórmula geral para calcular ele, não pode esquecer, fórmula muito usada na matemática e na física, né? U escalar V, norma de U, norma de V, cosseno θ. Ou, se você souber as coordenadas desses vetores com respeito a uma base ortonormal, U, x1, y1, z1, base ortonormal, IJK. U é x1, y1, z1, V é x2, y2, z2. Aí você tem outra alternativa. Você pode, ao invés de utilizar esta fórmula aqui para calcular o produto escalar, você pode utilizar essa fórmula aqui para calcular o produto escalar, que está multiplicando as coordenadas de um vetor pelo outro e somando tudo, tá certo? Bom, beleza. Aí não vou falar todas as outras coisas de produto escalar, porque eu já falei, já vou direto para o produto vetorial. Claro que antes de chegar no produto vetorial, a gente discutiu o conceito de orientação. Então, vocês viram ontem comigo, eu fiz uma aula especial de reposição para falar da orientação, que foi esse capítulo 9. Capítulo 9 foi justamente orientação, a gente já discutiu isso. Existem duas orientações possíveis no V3, né? Então, a gente sempre escolhe uma para ser positiva, orientação das bases, eu estou falando, né? Então, as bases se dividem naturalmente em dois conjuntos. Um conjunto, todas têm a mesma orientação, outro conjunto, todas têm a mesma orientação também, mas ao contrário da orientação do primeiro conjunto. E aí você sempre escolhe um para ser o positivo. Em geral, tanto na física como na matemática, em geral, mas não sempre, em geral, se escolhe aquele I para frente, J aí para sua direita, K para cima. Ortonormal. Essa basezinha ortonormal IJK é, em geral, representa a orientação positiva na imensa maioria dos raciocínios em matemática e em física, tá? Mas, enfim, é uma convenção. Você pode escolher outra orientação como sendo a contrária dessa, oposta dessa, para ser positiva, mas é mais raro, tá? Bom, beleza, depois de ter discutido orientação, aí vem aqui o capítulo 10, que a gente até começou a falar ontem e eu vou retomar agora. O que é o capítulo 10? Produto vetorial. Vamos ver se o pessoal está reclamando. Aqui, ó, já tem uma pessoa tentando entrar. Essa aqui realmente eu não tinha permitido, mas agora eu permiti. Tá? Porque eu não tinha visto a pop-up. Tá? Então o pessoal está vendo aí a janela. Aí, ó. Bom dia para todos. Bom dia essa pessoa que acabou de chegar. Produto vetorial. Produto vetorial. Tá certo? Então, qual que é a ideia do produto vetorial? Fixemos uma orientação de V3. Então, ele está admitindo que uma daquelas duas orientações possíveis, uma delas é a positiva. Ele nem especificou qual. Se você quiser, para fixar suas ideias, não ficar muito perdido, muito abstrato, imagina aquele IJK da física sendo a orientação positiva, para fixar as ideias. Fixemos uma orientação de V3. Dados dois vetores, nós definimos o produto vetorial entre eles da seguinte maneira. Se os vetores são LD, quer dizer, se eles são múltiplos ou paralelos, que dá na mesma, se eles forem múltiplos ou paralelos, o produto vetorial entre eles, por definição, é vetor nulo. Repara que não é zero, número zero, é vetor nulo. Número zero seria se fosse produto escalar. Mas aí também o critério não é CLD, né? Lá o produto escalar, lá no caso dele, ele dá zero quando um dos vetores é nulo. Tá? Aí dá zero número. Produto escalar, o resultado é um número. Aqui é produto vetorial, então o resultado é sempre um vetor. Então, se deu zero, é zero vetor. Né? Quem que é o zero dos vetores? É o vetor nulo. E quando que vai dar zero? Quando um dos vetores for nulo, que nem no produto escalar, também. Porque quando um dos vetores for nulo, eles vão ser LD. Sempre que tem um vetor nulo é LD. A gente estudou isso no CAP 5. Mas ele vai mais além aqui no caso do produto vetorial. No caso do produto vetorial, mesmo se não forem nulos, mas forem múltiplos, forem paralelos, ou seja, forem LD, também vai dar zero, vetor nulo, o produto vetorial. Tá? Ótimo. Agora, se os vetores forem LI, não forem paralelos, o que acontece com o produto vetorial? Aí ele vai explicar os três itens. Primeiro item, a norma do produto vetorial, o comprimento do vetor, que é o resultado do produto vetorial. Essa norma vai ser calculada por norma de U, norma de V, seno de θ.
Por que que é essa fórmula para calcular a norma? É por definição, tá? Ele está definindo dessa forma. Mas alguém poderia perguntar, mesmo assim, tá, tudo bem, é por definição, mas por que que a definição é assim? Porque eles convencionaram que o tamanho, a norma desse vetor produto vetorial tem que ser igual à área do paralelogramo, que é determinado pelos dois vetores, dos quais você está calculando o produto vetorial. Então, se eu estou calculando o produto vetorial entre U e V, eu imagino o vetor U e o vetor V saindo de um mesmo ponto, e aí eu completo aqui um paralelogramo. Evidente que esse paralelogramo, como todo polígono, ele vai ter uma área dentro dele. Essa área, aqui ele fez até uma formulinha aqui para ajudar o aluno a entender por que essa área vai dar norma de U, norma de V seno θ, né? Quer dizer, o que ele pensou aqui? Ele pensou o seguinte, olha, a área de um paralelogramo é base vezes a altura. A base do paralelogramo é igual à norma de U. A norma de U é o comprimento do U, que é a base dele. E a altura? A altura dele é a norma de V vezes seno de θ. Né? Por que é a norma de V seno θ? Porque seno θ é esse dividido por esse. E esse aqui é a norma de V. Então, se você substituir na sua mente esse seno θ por H dividido por norma de V, vai ficar norma de V vezes H dividido por norma de V. H igual a H, dá certinho, né? Então realmente H é norma de V seno de θ, tá? Beleza. Bom, como a área do paralelogramo é base vezes a altura, e a altura é H, que é norma de V seno θ, e a base é norma de U, então a área do paralelogramo vai ser norma de U, que é a base, vezes a altura, que é norma de V seno de θ. Claro que mesmo assim, algum aluno pode ficar na dúvida e perguntar, professor, por que a área do paralelogramo é base vezes altura? Base vezes altura não é área de quadrado e área de retângulo? Sim, base vezes altura é o jeito que você calcula a área de retângulo e até, se você quiser, de quadrado também. Porém, dá na mesma para o paralelogramo. Por quê? Porque se você fizer a base vezes essa altura aqui, você está fingindo que ele é um retângulo. Só que você vai falar, puxa, professor, se eu imaginar essa altura aqui saindo daqui dessa ponta, a hora que eu fiz base vezes altura, eu fiz a área de um retângulo. Eu peguei esse tanto aqui onde está a mãozinha que não está no paralelogramo. Sim, mas esse tanto que você pegou aqui, a hora que você fez base vezes altura, esse tanto a mais que você pegou aqui, você deixou de pegar ele do lado de cá. Porque aqui também, a hora que você fez base vezes altura, é como se o retângulo terminasse aqui, ó, na ponta do vetor. Então dá certo, porque o tanto que você pega mais aqui é o tanto que você perde aqui. Então, realmente, vocês entenderam? A área do paralelogramo realmente é base vezes altura. Dá igual uma fórmula de retângulo, tá? E a base é norma de U, e a altura é norma de V seno de θ. Só você lembrar que, por definição, lá na escola, lá no ensino médio, fundamental, quando a professora explicou, o seno de θ é esse cateto oposto aqui, ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, se seno de θ o cateto oposto é o H. Se seno de θ é igual a H dividido por V, você passa o V multiplicando para o outro lado, fica H igual a norma de V seno θ. Quer dizer, a altura é norma de V seno θ. A base é norma de U. Então, a área do paralelogramo é norma de U, norma de V seno θ. Ah, então a norma do produto vetorial é igual à área do paralelogramo? É igual. Por quê? Porque eles quiseram. Os matemáticos definiram assim, ó, os dois vetores vão formar um paralelogramozinho, a área dele vai ser igual ao comprimento do vetor, que vai ser o produto vetorial dos dois. Eu meço lá a área, calculo a área, já sei qual é a norma do produto vetorial. É igual ao número que der a área do paralelogramo, tá? Sempre. Mas isso ele está explicando só a norma do produto vetorial. O produto vetorial, ele é um vetor, ele não tem só uma norma, ele tem uma norma, uma direção e tem um sentido também. Como é que fica a questão da direção e do sentido? Aí ele explica aqui na próxima página. A direção do produto vetorial é sempre a direção ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Então, se o U e o V estão aqui, por exemplo, como nesse desenho, isso aqui está formando um plano, esses dois vetores U e V, como se tivesse um piso aqui. Repara que ele desenhou o vetorial V, não na mesmo plano ali, deitado, ou inclinado. Ele desenhou o vetorial V como se tivesse aqui 90 graus em relação ao V, 90 graus em relação ao U. Está ortogonal aos dois, tá certo? Então, isso sempre vai acontecer também. O produto vetorial, a norma dele é igual à área do paralelogramo, e
e o vetor está sempre na direção ortogonal. Agora, como decidir se ele está para cima ou se ele está para baixo? Né? Porque na direção ortogonal ele poderia ter puxado ali o vetor para baixo também, né? Em vez de ter puxado para cima, só que aí entra esse item C. Olha ali o item C. O item C diz que quando eu junto o U, junto com o V, e coloco um terceiro vetor, que é justamente o produto vetorial dos dois, o resultado disso tem que dar sempre uma base positiva. Ah, como assim positiva? Que está na mesma orientação que você fixou no começo do exercício. Olha só que interessante. Ah, como que isso funciona na prática? Na prática é assim, vamos pegar 99% dos casos. A orientação positiva é aquela do IJK da física, tá? Calma aí que tem um palmeirense aqui querendo entrar. Pronto, autorizei. Vamos supor que você está lá com o IJK da física. Ele é a orientação positiva. Como que isso vai definir o sentido do meu produto vetorial? Vai definir pelo seguinte, a hora que você pegar o U, juntar com o V e juntar com o produto vetorial, fizer esses três vetores formando uma base, vai ter que ser uma base na mesma orientação do IJK da física. Então, o que acontece? Se o seu vetor U, por exemplo, está bem perto aqui do I, se o seu vetor J está bem perto do U, o que vai acontecer com o seu vetor U vetorial V? Ele vai ter que ser para cima, não vai poder apontar para baixo. Senão vai ficar uma base numa orientação, a outra base na outra. E não pode, as duas têm que estar na mesma orientação. Tá certo? Ah, mas como é que eu vou saber isso na hora? Existem regras práticas que a gente usa na física e na matemática. Por exemplo, regra da mão direita. Quando a orientação é a mesma do IJK, vai dar sempre certo se você usar a regra da mão direita. Você coloca a sua mão em cima do vetor U, imagina que o vetor U está aqui. Coloco a minha mão direita em cima do vetor U, giro ela para o vetor V, o meu polegar já está na direção e no sentido do U vetorial V. Já sempre certo? Dá sempre certo se for o IJK, a orientação positiva. Se você mudar a orientação, aí você tem que fazer uma regra da mão esquerda. Se a orientação for a oposta do IJK da física, aí regra da mão esquerda. Coloco a mão, vetor U, coloco a mão esquerda em cima do vetor U, giro ela até o vetor V, o polegar fica para cima. Ah, professor, mas você está imaginando o vetor V aqui. Se o vetor V estiver para o outro lado, aí eu tenho que colocar minha mão esquerda por baixo. Giro ela até o vetor U, polegar para baixo. Esse polegar ficou na direção e no sentido do produto vetorial. Ah, e se for uma direção, se for uma orientação que eu tiver fixado das bases, uma orientação que não é nem a do IJK, nem a oposta do IJK. Não, essa não existe. Só tem duas orientações possíveis, foi o tema da aula passada. Ou está na orientação do IJK, ou está na orientação oposta do IJK. Eu até brinco com os alunos, ainda bem, porque a gente não tem três mãos, né? Então, tem só duas orientações possíveis e a gente tem só duas mãos. Então, ou você usa uma ou você usa outra, tá? Então, o que acontece? Se for a orientação do IJK, a regra é da mão direita. E às vezes eles usam uma palavrinha assim, né? Orientação dextrógera, que é porque está usando regra da mão direita, é o IJK da física. Se for orientação oposta do IJK, aí regra da mão esquerda, tá certo? Esse é um jeito que tem de você pensar, uma regra prática para saber a orientação do produto vetorial. Se alguém te perguntar por que você está usando ali, tu imagina uma aula de física, né? Por que você está usando ali regra da mão direita ou da mão esquerda? Você fala, não, é por causa da questão da orientação do espaço. Aí na física provavelmente vai ser o IJK, a orientação positiva. Você fala, ó, como a base IJK, eu coloco a mão em cima do I, giro para o J, o K está aqui no meu polegar, essa é a orientação positiva, então todo produto vetorial que eu fizer, eu tenho que fazer a mesma coisa. Boto a mão direita em cima do U, giro para o V, o polegar já está apontando para onde que é o seu produto vetorial. É uma regra prática que a gente usa, tá certo? Bom, mas é só com essa regra prática aí que eu vou calcular produto vetorial? Não, de maneira nenhuma. Também, bom, então já expliquei como é que é a norma do produto vetorial. Norma de U, norma de V seno θ. De onde é que vem essa fórmula? Da área do paralelogramo. Direção do produto vetorial, sempre ortogonal a U e a V. Você está calculando produto vetorial entre U e V. Ele vai estar sempre numa direção ortogonal aos dois. E o sentido? O sentido é aquele no qual a base UV, U vetorial V, fica uma base positiva. Como é que eu posso saber o sentido dele na prática? Tá, já entendi a teoria. UV, U vetorial V tem que ficar positivo. Mas como que eu vou saber isso na prática? Na prática, você vai ou usar a regra da mão direita ou da mão esquerda, dependendo da orientação,
Ou você vai usar a formulinha que eu vou te ensinar agora. Olha a fórmula que eu vou te ensinar agora. Dá uma olhada nessa fórmula. Olha só que legal. Porque essa fórmula já vai dar certo o resultado. Tá? Deixa eu só ver, parece que ele fez aqui uma observação, né? Ah, tá. A observação que ele fez, tem muito aluno que cai nisso aqui. Por isso que eu comecei a aula revisando o produto escalar. Né? Não me vai confundir produto vetorial com produto escalar. O produto escalar, ele é norma de U, norma de V, cosseno θ. Esse aí já é o produto escalar como um todo. Você calculou norma de U, norma de V, cosseno θ, você acabou o produto escalar, não tem mais nada para fazer. E o produto vetorial? O cara lembra só da fórmula lá do produto escalar, ele fala, tem também uma formulinha equivalente para o produto vetorial. A única diferença é que eu troco cosseno por seno. Não, essa fórmula que você troca o cosseno por seno, ela te dá apenas a norma do produto vetorial. O produto vetorial não é só aquela fórmula. O produto escalar é só a fórmula norma U, norma V, cosseno θ, acabou. Mas o produto vetorial, se você... produto vetorial igual norma de U, norma de V, seno θ. Errou. Você calculou só a norma dele. Ele também tem uma direção no sentido, ele não é um número, ele é um vetor. Tá? Então, atenção para isso. Bom, você será tentado muitas vezes a cometer aquele erro. Cuidado, o autor até fez uma brincadeira aqui. Observação. Uma observação, antes de falar da formulinha aqui que eu ia falar, né? Ele fez aqui esse cuidado, que eu já comentei, para você não confundir produto escalar com produto vetorial, e fez uma observação interessante aqui. Da própria definição de produto vetorial, resulta esse C e somente C, essa equivalência aqui. O produto vetorial com V igual a nulo é equivalente a dizer que U e V são LD, são múltiplos, são paralelos. Ah, professor, como assim? Lá na definição, já estava escrito que quando é LD, a volta, né? Porque aqui é um C e somente C, a flecha apontando para os dois lados. Na definição já tinha a volta, que é a flecha apontando para a esquerda. Quando é LD, o produto vetorial dá zero. Só que, conforme a gente foi estudando mais a definição, a gente viu que vale a volta também. Porque se o produto vetorial for vetor nulo, por que eu sei que os vetores são LD? Pelo seguinte, olha só que interessante. Se o produto vetorial dá nulo, significa que a norma dele vai ter que ser zero, porque vetor nulo tem norma zero. Mas se a norma está dando zero, é porque, ou a norma de U, imagina, a norma é esse produto de três coisas aqui, a norma é norma de U, norma de V, seno θ. Se ela está dando zero, o resultado total disso, é porque pelo menos um dos três está sendo zero. Se o norma de U for zero, é porque U é vetor nulo, então eles são LD. Se a norma de V que deu zero, então é porque eles também são, é porque o vetor V é nulo, então eles são LD. E se for o seno θ que deu zero, quando que o seno dá zero? Pergunta para a turma, quando que seno de θ dá zero? Quando o ângulo é quanto? Tem ângulo de vetor, está sempre entre 0 e 180. Eu expliquei isso num dos vídeos que eu postei no YouTube, vocês têm que assistir. Ângulos entre dois vetores, o mínimo é 0, o máximo é 180. Não vou fazer porque eu vou quebrar meu dedo aqui, se eu for tentar fazer 180, tá? Imagina que você tem dois vetores aqui. Você tem dois vetores. Ângulo mínimo entre eles é 0. Eles estão assim. Aí 15, 30, 45, 90. Aí o máximo que dá é 180. Se você passar de 180, aí já não é mais 200. Aí você já mede por baixo e vai dar 160. Tá certo? Então, o ângulo entre dois vetores vai de 0 até 180. Então, nesse intervalo, de 0 até 180, pergunta para a turma, em que valor de θ que o seno de θ pode dar zero? Quais são, na verdade, são dois ângulos. Quais são os dois ângulos entre 0 e 180 que o seno de θ dá zero? Ninguém vai falar nada, todo mundo ignorando. Pessoal, vocês estão vendo a minha voz, estão vendo o livro aí, conforme eu estou falando? Olha lá, alguém reagiu. Vitória e Cassati, parabéns. 0 e 180. Você está resposta correta. Os dois ângulos que fazem o seno dar zero são os ângulos de 0 e de 180. Então, voltando ao nosso raciocínio. Se norma de U for 0, é porque o U é nulo, então são LD. Se norma de V for 0, então é porque V é nulo, então são LD. Se seno de θ for 0, é porque o θ é 0,
ou 180. E nesse caso, tanto do 0 como do 180, os vetores são paralelos e, portanto, são LD. Então, conclusão, se a norma do produto vetorial dá 0, é porque os vetores, de um jeito ou de outro, eles são LD, tá certo? Então, por isso que ele fez esse comentário aqui. Quando o produto vetorial dá nulo, vamos voltar para o comentário ali. Quando o produto vetorial dá nulo, a norma dele é 0. E, portanto, os vetores vão ser LD. Opa, fez a flecha para a direita. Mas na definição, já dizia antes que quando são LD, o produto vetorial dá nulo. Então, conclusão, C e somente C, são duas coisas equivalentes. Dizer que produto vetorial entre dois vetores dá nulo é equivalente a dizer que os dois vetores são LD, tá certo? Aí ele ainda escreveu aqui, em particular, o vetorial... esse é um caso particular, né? O vetorial, o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, dá sempre nulo, tá? Por quê? Porque o vetor e ele mesmo vai estar assim, né? Ele e ele mesmo, ele está paralelo a ele mesmo, então ele é LD com ele mesmo. Então vai dar vetor nulo. Outro jeito que tem de você pensar, um vetor com ele mesmo, vou pegar duas canetas iguais aqui, um vetor com ele mesmo, o ângulo é 0. Se o ângulo é 0, o seno de θ é 0. Se o seno de θ é 0, significa que a norma do produto vetorial deu 0. Mas se a norma do produto vetorial deu 0, significa que o produto vetorial é nulo. Então, esse é um raciocínio que você pode fazer também. Então, produto vetorial de U com U é vetor nulo. Agora, deixa eu explicar essa fórmula aqui para vocês, porque ela é muito utilizada, tá certo? É a fórmula básica para você calcular o produto vetorial. Para o escalar, eu mostrei para vocês que tem duas fórmulas. Tem aquela do norma de U, norma de V cosseno θ, e tem aquela que multiplica as coordenadas e soma, quando as coordenadas estão com respeito a uma base ortonormal. Senão aquela fórmula não vale, aí você fica só com a primeira fórmula, tá? No produto escalar. No produto vetorial, na verdade, você tem uma fórmula só, e essa fórmula vale só para a base ortonormal positiva. Olha que interessante, né? Então, imagina que o IJK é uma base ortonormal positiva, que ela está na mesma orientação que aquela orientação que você fixou lá na primeira linha do capítulo, lá no começo. Ela é considerada uma base ortonormal e positiva. Aí, se você montar esse determinante aqui, você escreve IJK no topo, e coloca as coordenadas do primeiro vetor na linha do meio, que seria o U, e do segundo vetor V na linha de baixo, tá? Aí você calcula esse det, desse jeitinho aqui que ele fez, ó. Se você calcular esse det, vai ficar I vezes I. Aí usa a fórmula que você sabe fazer, né? E que é equivalente a essa fórmula aqui, tá certo? Que aqui ele já, digamos, simplificou esse determinante aqui para você. Aqui ele usou uma ideia, depois você procura lá nos livros de ensino médio, eu não tenho como parar a aula e lembrar agora isso para você, mas em livro de ensino médio você acha. E na internet você acha facilmente também. Ele usou o desenvolvimento de Laplace para determinante 3×3. É uma formulinha que se você aplicar, e depois você procura lá na internet, desenvolvimento de Laplace, ele vai te ensinar. Aí você volta aqui nesse det, aplica o desenvolvimento de Laplace, você vai chegar exatamente nessa fórmula. Então você pode calcular aqui direto por aquela regra de Sarros, ou Sarri, não sei como é que fala, ou regra da borboleta, ou regra de repetir a coluna e fazer traço na diagonal, usa aí a técnica que você se sente mais à vontade, ou você escreve essa fórmula aqui de baixo, tá? O fato é o seguinte, a hora que você resolver esse det 3×3, desse jeito que ele está escrito aqui, você terá calculado o produto vetorial de U por V, tá certo? U vetorial V, matou. Ah, professor, e se eu inverter as linhas aqui? Se eu escrever as coordenadas do U embaixo e as coordenadas do V no meio? Bom, aí você vai estar calculando V vetorial U. Ah, mas V vetorial U não é a mesma coisa que U vetorial V? Não. O produto escalar tem comutativa. U escalar V é igual a V escalar U, mas o produto vetorial não é comutativo. Se você inverter ali as duas linhas, vai dar o V escalar U, que não é igual a U escalar V, ele é igual a menos U escalar V. Vai sair tudo com sinal trocado, e você vai errar, tá certo? Então presta atenção que a ordem que você escreve aqui os vetores é importante, ela influencia no resultado, tá? Bom,
Bom, deixa eu ver aqui se tem... Aí ele faz toda a demonstração dessa fórmula, eu não vou ficar lendo a demonstração aqui com vocês, é fácil de entender. Ela é meio longa, mas é fácil. Também nunca cobrei na prova, tá? Aí você lê isso aí quando você chegar em casa. É uma demonstração zona longa, eu nunca cobrei, tá? Tem uma série de exercícios resolvidos aqui. Aqui, ó, vamos ver esse exemplinho aqui, ó. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. Esse exemplinho aqui, ele quer calcular... Aqui, deixa eu ver o enunciado, né? Ele quer calcular o produto vetorial entre o vetor U, que é 1, 2, 3, e o vetor V, que é menos 1, 1, 2, tá certo? E ele está supondo que essas coordenadas estão em relação a uma base ortonormal positiva IJK. Beleza, então eu posso usar aquela fórmula do determinante. Então, como é que fica o determinante? Ele escreveu IJK no topo, escreveu as coordenadas do U, que é o primeiro vetor, no meio, 1, 2, 3, escreveu as coordenadas de V, que é o segundo vetor, embaixo, menos 1, 1, 2. E aí calculou o determinante, né? Aqui, provavelmente, ele usou o desenvolvimento de Laplace, né? Depois você vê a formulinha lá, vai dar certinho. Aí ele chegou no seguinte resultado. I, 1i menos 5j mais 3k. Então, deu o vetor 1 menos 5, 3. Esse vetor é o produto vetorial de U com V, né? Se U for o vetor 1, 2, 3 e V for o vetor menos 1, 1, 2, pela fórmula do produto vetorial, eu descubro que o produto vetorial de U com V é 1 menos 5, 3. Ah, professor, duvido. Não, se você for... a questão da norma dele ser a área do paralelogramo é difícil da gente checar, porque tem que fazer uma figura muito complicada de um paralelogramo boiando no espaço 3D. Aí eu não sei fazer essa figura e calcular a área, tá? Porém, se você vê, por exemplo, a questão da... será que ele é realmente... Será que esse produto vetorial aqui, 1 menos 5, é ortogonal aos dois vetores? Porque lá dizia que o produto vetorial tinha que sempre ser ortogonal. Como é que eu checo? Como é que eu checo ortogonalidade? Fazendo produto escalar. No capítulo de produto escalar, eu expliquei para vocês que dois vetores são ortogonais, U é vetor U ortogonal a V, se e somente se o produto escalar dá 0. Então, olha só, se eu fizer, já que a base é ortonormal, eu posso usar aquela fórmula de multiplicar as coordenadas. Se eu fizer 1, que é a primeira coordenada do U, vezes 1, que é a primeira do produto vetorial, dá 1. 2 vezes menos 5, dá menos 10. 3 vezes 3, dá 9. 1 menos 10 mais 9 é a mesma coisa que 10 menos 10, que é 0. Quer dizer, o produto escalar entre o vetor U, que é 1, 2, 3, e o produto vetorial, que é 1 menos 5, 3, produto escalar deu 0. Acabei de calcular aqui na frente de vocês. Isso significa que o U é ortogonal ao produto vetorial que deu aqui. Porque o produto escalar deu 0. Vamos checar a questão do V. Menos 1 vezes 1 é menos 1. 1 vezes menos 5 é menos 5. 2 vezes 3 é 6. Então, 6 menos 5 menos 1 dá 0. Então, significa que o V também é ortogonal a esse aqui. Então, você vê que essa fórmula deu certinho. Ela deu um vetor que é ortogonal aos dois. Como é que eu sei que a base é positiva? O determinante da matriz de mudança de base tem que dar positivo. Tem que dar maior que 0. Cadê meu caderno aqui? Aqui meu caderno. Vou fazer a conta aqui, ó. Pega um papel, pega um caderno aí. Eu esqueci de falar para vocês nessas nossas aulas. É sempre bom você ter um caderninho, um papel e uma caneta, um lápis na mão, para se a gente precisar fazer uma continha, já que estamos pela internet, né? E ainda não chegou minha mesa digitalizadora, que eu vou tentar escrever algumas coisas por ela também quando eu estiver dando aula, mas ela ainda não chegou. Então é bom, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, olhando aqui para o livro, ó, eu já mostrei que o U é ortogonal ao produto vetorial e mostrei que o V é ortogonal ao produto vetorial. Como que eu mostrei isso? Eu fui calculando ali com vocês o produto escalar entre eles e deu 0. Sintoma de vetores ortogonais. Agora, como é que eu calculo que a base formada pelos três, a base formada por U, V e U vetorial V, como é que eu faço isso de maneira fácil? Eu mostro que essa base tem orientação positiva. Quando eu quero mostrar que uma base está na mesma orientação, que a outra, que é positiva, o IJK ali, ele falou que a base é ortonormal positiva. Para eu mostrar que o U vetorial V também está positivo, eu monto a matriz de mudança de base e calculo o determinante. Professor, mas como que eu vou saber montar a matriz de mudança de base entre o vetor 1, 2, 3, vetor menos 1, 1, 2, vetor 1, menos 5, 3
e a base IJK. Vai saber como é que essa matriz é muito mais fácil do que você pensa. Porque essas coordenadinhas dos vetores UV e o vetorial V, esses numerinhos que a gente está vendo aí, eles já estão em relação à base IJK. Então, você quer ver uma regra prática? Só pega as coordenadas dos três, nessa ordem, primeiro a do U, depois a do V, depois a do U vetorial V, e coloca em forma de coluna, numa matriz. Então, a primeira coluna da matriz vai ser o U. 1, 2, 3, de pé. Primeiro 1, depois o 2 embaixo, depois o 3. Vai para a direita, segunda coluna, menos 1, 1, 2. Calcula aí no seu papel. Menos 1, 1, 2. Eu vou calcular aqui, você vai calcular aí. Vamos ver se a gente vai chegar no número maior que zero. Se chegar no número negativo, todo o nosso raciocínio não valeu nada. Terceiro vetor. 1 menos 5, 3, que é o U vetorial V. É a terceira coluna. 1 menos 5, 3. Vou calcular aqui o DET, me dá aqui um minutinho. Vou usar aquela regra de Sarros, lá da borboleta. 1 vezes 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Faz aí. 3 vezes menos 1 vezes 5 é 15. 3 mais 4 mais 15, é os termos positivos. Menos, abre parênteses, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Menos 5 vezes 2 vezes 1 dá menos 10. 3 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 6. Conclusão, esse determinante aqui deu 3 mais 4 mais 15, certo? Que é 7 mais 15, que é 22, menos 16 mais 3 é menos 13. Menos 13, ou seja, deu 22 menos 13, que é a mesma coisa que 22 mais 13, que é igual a 35, né? 35, que é um número maior do que zero. Será que alguém chegou nesse resultado 35 aí também? Alguém fez a continha do determinante e chegou em... Será que alguém ligou para o que eu falei? E fez esse determinante e chegou em 35? Vamos ver se alguém vai reagir. Acho que ninguém ligou muito. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai ter alguma reação dessa turma aqui a essa altura. Ixi. Kézia Beatriz, estou tentando. Mas vocês entenderam o determinantezinho que eu fiz, né? Eu peguei ali os três vetores 1, 2, 3, menos 1, 2, 1, menos 5, 3. O que são esses vetores? U e V e o vetorial V. E coloquei eles dentro do determinante na forma de colunas. Por quê? Porque isso aí já é a matriz de mudança de base do IJK para a base do produto vetorial, do UV, U vetorial V. Automático, só você botar em forma de coluna, tá? Eu expliquei no capítulo de mudança de base, fiz até um vídeo sobre isso, não sei se alguém ligou, onde eu explico isso. Você tem uma base escrita em termos da outra, você pega os coeficientes e coloca na forma de coluna, já é a matriz de mudança de base, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Vamos ver. Deu 35 aqui. Sim. Paciência, kkk. Bom, o pessoal daí, o Arthur está me zoando um pouquinho, mas tudo bem. Bom, então deixa eu continuar aqui. Então, aqui é o seguinte, enfim, aqui depois você veja esses exercícios resolvidos, né? Eles vão explicar bastante coisas para vocês aqui sobre o produto vetorial, mas é tudo prática para você treinar, calcular. Ele coloca aqui no meio dos exercícios resolvidos algumas coisas importantes de teoria. Por exemplo, aquilo que eu falei de que o produto vetorial não é comutativo, certo? Aqui aparece aqui nesse exercício resolvido 4. U vetorial V igual a menos V vetorial U, tá certo? Então, aí vem uma proposição 2, aqui é uma série de propriedades, tá? Interessantes. Por exemplo, ele mostra que tem uma distributiva também no produto vetorial. Não tem comutativa, mas tem distributiva lá. U vetorial V1 mais V2 dá U vetorial V1 mais U vetorial V2, tá? Se tiver um lambda multiplicando, essa aqui é igual ao produto escalar, né? Se tiver um lambda multiplicando V, e você calculando o produto vetorial, a mesma coisa dá igual você passar o lambda multiplicando U. Que dá a mesma coisa que você fazer primeiro o produto vetorial sem lambda e depois no final multiplicar o lambda, tá? Essa propriedade tem uma idêntica a ela no produto escalar. E a comutativa que tem lá no produto escalar, mas não tem aqui, né? Aqui tem um menos para estragar a comutativa. Algumas pessoas chamam isso aí de anticomutativa, tá? Bom, então estou dando uma passada de olho aqui para ver se tem alguma coisa mais interessante. Não, aí só lá, continuação dos exercícios resolvidos, mais coisa para você praticar. Lá para o final, eu acho que tem umas propriedades complicadas que você pode ignorar. Não tem não. Não tem não.
Aqui eu estou vendo que está tranquilo. Olha lá, aí vem os exercícios propostos. Aí lá na minha listinha eu deixei alguns para vocês fazerem, são interessantes. Alguns estão até, acho que, resolvidos lá na sala de aula virtual. Eu estou passando rápido porque eu quero que vocês tentem e estudem sozinhos esses exercícios aí. Tá certo? Eu queria pular agora o capítulo 11 e falar com vocês, para fechar essa aula aqui, não ficar muito longa, não chatear demais vocês, já vou falar do último cap 12, produto misto. É o último capítulo de vetores, né? Olha só, vou falar de uma coisa bem legal agora para vocês, que é o seguinte, capítulo 12, tá legal? Olha lá, sumiu minha cara, graças a Deus. E estava fazendo ao contrário, kkk, sim, kkk. Tá, beleza. Então, olha só, capítulo 12. Capítulo 12, último tema de vetores, produto misto. Tá certo? Qual que é a ideia do produto misto? Ele já vai entregar o ouro aqui. Eu ia fazer uma figura para vocês, mas eu achei que tá tão bem desenhadinha essa figura aí do livro, que eu falei, vou só mostrar a figura do livro e já vou fazer a explicação em cima. Se eu tentar fazer outra, eu vou acabar mais confundindo do que ajudando, tá? Todo mundo tá vendo bem aí? Ó, se você não estiver vendo a figura, você não vai entender nada do que eu vou falar. Vocês estão vendo bem grande aí na tela essa figura aqui do paralelepípedo? Sim ou não? Sim ou não? Essa figura tá aparecendo legal aqui para vocês? Peraí, deixa eu diminuir um pouco. Sim, o pessoal está vendo a figura. Ótimo. Então, olha só. Produto misto. Como é que ele vai motivar o produto misto? Suponha que queiramos achar o volume V de um paralelepípedo como o da figura. Olha que interessante, é uma figura 3D, é um paralelepípedo. É um volume aqui, né? Tem um volume aqui. Parece um bloco. Parece que o cara pegou um bloco assim e deu uma inclinada no bloco. A gente poderia chamar isso aí, talvez, de um prisma, tá certo? Ou paralelepípedo também, tá certo? Tá? Mas é um volume, é um poliedro. Podemos chamar de poliedro também? Sim, aquilo ali é um poliedro, que a gente costuma chamar de prisma ou paralelepípedo, tá? Então, olha só. Suponha que queiramos achar o volume desse paralelepípedo como da figura. Outra coisa, coisas curiosas que você nota aqui, curiosas e importantes que você nota aqui nessa figura. Você percebe que esse paralelepípedo, ele foi determinado por 3 vetores U, V e W. Tem um vetor U aqui que ele acaba fazendo, ele faz o papel de uma aresta do paralelepípedo, que é igual, aliás, a essa aresta, que é igual a outra, que é igual a outra lá embaixo, lá atrás. E você tem também um vetor V, que é uma aresta, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. E você tem também o vetor W, que é uma aresta, que é igual a essa, essa e essa. Então, quer dizer, esse paralelepípedo está completamente determinado por 3 vetores. E concorde comigo que esses 3 vetores, para formarem o paralelepípedo, eles têm que ser 3 vetores LI. Essa que é a verdade. Porque se eles forem vetores LD, os 3 paralelos ao mesmo plano, como é que vai formar paralelepípedo? Imagina só, que esse W aqui, você vai descendo ele, até ele ficar deitado aqui no chão, entre o U e V. Eles ficaram LD, os 3 ficaram paralelos ao mesmo plano, se você fizer isso. Só que aí você esmagou o paralelepípedo, ele virou um plano só, não tem mais volume nenhum, tá? Então, perceba que curioso essa figura. 3 vetores... professor, então 3 vetores LI sempre vai formar um paralelepípedo tipo esse aí? Sim. Resposta sim. 3 vetores LI sempre vão formar um paralelepípedo. Eu sempre vou poder calcular o volume? Sim. Mas como? Essa é a pergunta do capítulo. Vamos prestar atenção. Outra coisa curiosa que tem nessa figura, que a gente tem que prestar atenção. Esse U vetorial V aqui. O cara meteu aqui do nada, voando aqui na figura, nada a ver com o paralelepípedo, um vetorial V apontando para cima. O que ele quer dizer com isso? Erro de digitação? Erro de imprensa? Não, não é erro de imprensa. Isso aqui ele está querendo dizer qual é a orientação do espaço. Porque lembra que eu falei para vocês o seguinte, olha, a base U, isso está no cap 10, que a gente acabou de discutir, nessa aula de hoje e na anterior. A base U, V, U vetorial V, é sempre uma base positiva. Estava escrito lá no cap 10. Então, eu tenho o U aqui desenhado na figura, tenho o V desenhado na figura e tenho o U vetorial V desenhado na figura. Eu percebo que os 3 formaram 3 vetores ali, formaram uma base. Opa, mas o capítulo 10 falou que essa base é sempre positiva.
Então, ele acabou de te mostrar qual que é a orientação positiva. Fixou uma orientação do espaço ali. Só botando aquele U vetorial V, malícia. Ele já tá partindo do pressuposto que o aluno já está esperto. Opa, U vetorial V. Ah, formou uma basezinha aqui. Essa base U vetorial V tem que ser sempre positiva. Então, essa é a orientação positiva do espaço. Já tem uma orientação fixada ali. Beleza. Tá joia. Vamos voltar para a figura. Então, suponha que queiramos achar o volume V desse paralelepípedo, como esse aqui da figura. Então, tem aí o desenho, vetor U, vetor V, vetor W, né? Observa que ele puxou aqui um triângulozinho retângulo, chamou de H. O que seria esse H aqui? Esse H seria a altura do paralelepípedo, né? Se isso aqui fosse um prédio todo estranho, inclinado, e você tivesse aqui no saguão, aqui embaixo, e você olhasse para o teto e quisesse saber, puxa, qual a altura desse teto aqui, né? Seria justamente esse H, tá certo? Esse ângulo θ seria o ângulo do W com essa vertical aqui do H. Faz justamente esse ângulo θ, tá certo? Então, olha só, vamos ver qual vai ser o raciocínio dele. Sabemos que esse volume, o volume desse paralelepípedo, é igual ao produto da área da base pela altura H. Esse é um princípio que ele está usando, né? Não é propriamente uma fórmula, é um princípio. Vai lá, um paralelepípedo, que nem quando eu falei para vocês lá do paralelogramo. Falei, olha, o paralelogramo é igual ao retângulo, a área dele. É a base vezes a altura. No paralelogramo. No paralelepípedo, ele está utilizando um raciocínio análogo. Ele está falando o seguinte, ó, o volume do paralelepípedo vai ser a área da base, quem que é a base desse paralelepípedo? A, B, C, D, que é um paralelogramo, essa base aqui. A área da base vezes a altura H. Isso dá o volume desse paralelepípedo. Aí ele observa o seguinte, olha, o vetor, o que é a área da base? A área da base, se eu fizer o produto vetorial, aqui, ó, que ele escreveu aqui, U vetorial V é um produto vetorial de U com V. Bom, mas qual que é a norma de U vetorial? Eu tinha explicado para vocês no CAP 10 que a norma do produto vetorial é justamente a área do paralelogramo. Então, se aqui na base eu tenho um paralelogramo, opa, dá para eu saber a área dele calculando a norma do produto vetorial. Então, mas produto vetorial de quem com quem? Bom, o paralelogramo é de U com V. Então, eu calculo o produto vetorial de U vetorial V. Pronto, já tenho a área da base. Agora, tenho que multiplicar pela altura. A altura é H, tá certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos ver o raciocínio dele. Ah, tá aqui, ó. Volume do paralelepípedo. Ó, veja essa equação que está aqui embaixo, aqui, ó. Volume do paralelepípedo é igual à área da base, que é o S, vezes a altura, que é o H. A área da base S, como eu acabei de observar com vocês, é a área de um paralelogramo. Então, a área de paralelogramo é norma do produto vetorial. Então, o volume fica sendo norma do produto vetorial vezes H. Aí vem a parte mais misteriosa. Mas nós vamos desvendar o mistério aqui. Por que ele troca esse H no próximo passo? Ele troca o H por norma de W vezes módulo de cosseno de θ. Onde que o cara tirou isso aqui? Bom, vamos voltar para a figura que você já vai entender. Ah, professor, se o θ está aqui e formou esse triângulo retângulo AME, isso significa, pelos meus estudos, calma aí que eu já vou voltar, desde o ensino médio, do ensino fundamental, né, desde os meus estudos, isso aqui significa que isso aqui é um triângulo retângulo, esse AME é um triângulo retângulo, e aqui eu estou vendo que tem um ângulo θ. Então, esse H, ele tem a ver com cosseno de θ, porque cosseno de θ é cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, eu posso imaginar na minha mente o seguinte, eu posso imaginar aqui a seguinte equação, cosseno de θ igual H dividido por hipotenusa. Mas o que é H dividido por hipotenusa? É H dividido pela norma de W. A norma de W é a hipotenusa. Então, cosseno θ igual H dividido por norma de W. Passa a norma de W para o outro lado, vai ficar cosseno de θ igual
passa a norma de W para o outro lado, vai ficar H igual norma de W vezes cosseno de θ. Então, fazendo a trigonometria aqui desse triângulo retângulo, dá para você perceber claramente que H é norma de W vezes cosseno de θ, tá certo? Só escreve essa equação aí que eu falei no papel que você vai ver que H é norma de W cosseno θ. Aqui, o mistério aqui maior é o seguinte, por que ele colocou esse módulo no cosseno de θ? Ele colocou, eu vou explicar para você porque que ele colocou esse módulo. Ele colocou pelo seguinte, quando a professora ensinava lá na sala de aula, essa fórmula que eu acabei de falar, que o H é norma de W cosseno θ, ou seja, que o cosseno θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, porque eu parti desse princípio, que está correto. Ele está correto, porém, ele está restrito a um triângulo retângulo. A ideia dessa fórmula, olha só, cateto, hipotenusa, essas são palavras que têm a ver com triângulo retângulo. E num triângulo retângulo, todo mundo sabe da geometria que num triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Alguns chamam isso aí de teorema de Tales. Se aqui já tem um ângulo de 90, e a soma dos ângulos internos tem que dar 180, esse ângulo θ aqui, o máximo que ele pode chegar é até 89,999, quer dizer, tendendo a 90. Esse θ aqui ele vai ficar entre 0 e 90. Ele nunca passa de 90. Só que o ângulo entre vetores, eu já expliquei para vocês, não é entre 0 e 90. O ângulo entre vetores pode ir de 0 até 180. Essa é a questão. Como o ângulo pode ir de 0 até 180, a hora que ele meteu aqui, que ele quis substituir, meter no lugar desse H, o norma de W cosseno θ, ele encontrou nisso aí um problema. Ele fala, puxa, se eu trocar o H por norma de W cosseno θ, eu estou certinho de acordo com o triângulo retângulo da figura. Mas no triângulo, o θ vai de 0 até 90. E entre vetores, o θ pode ir de 0 até 180. Aí você vai falar, professor, mas esse θ não é ângulo de vetores? Esse θ é ângulo de triângulo. Não. O θ, se você ler aqui no texto que ele escreveu antes, que eu pulei, olha aqui onde está a minha mãozinha aqui do mouse. O θ é a medida do ângulo entre U vetorial V e W. Olha lá. O θ é a medida do ângulo entre o U vetorial V, que está aqui paralelo com H, e o W. Isso aqui, na verdade, é o θ. Ele vai ser medido como ângulo entre dois vetores, entre U vetorial V e W. Todo ângulo entre vetores pode ir desde 0 até 180, não de 0 até 90. Então, para corrigir esse fato, para a fórmula continuar dando certo, com aquela fórmula de trocar o H por norma de W cosseno θ, para ela continuar dando certo, mesmo quando o θ não está entre 0 e 90, quando ele está de 0 até 180, aí o cara coloca o módulo. Coloca o módulo justamente para não dar pau, quando o θ passar de 90 e for até 180. Tá? Bom, ele faz inclusive uma nota de rodapé aqui, explicando essas coisas, tá? Mas explica mesmo o que eu acabei de falar. Então, voltando ao raciocínio, o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. A área da base é uma área de um paralelogramo, então é norma do produto vetorial entre U e V. A altura, H, pode ser trocada a princípio por norma de W cosseno θ, mas como o θ vai de 0 a 180, você coloca o módulo de cosseno θ para não dar pau, e você chega nisso aqui, volume do paralelepípedo é norma de produto vetorial vezes norma de W vezes módulo de cosseno de θ. Só que aí a gente pode fazer o seguinte raciocínio, que ele não fez aqui, ele já escreveu, quer dizer, ele já pulou direto aqui, dessa linha para a próxima, mas eu vou explicar melhor como é que ele pulou isso aí. Nessa última equaçãozinha aqui que você está vendo, só para a gente fechar a aula, nessa última equação, você imagine, isso aqui é um vetor, norma dele, isso aqui é outro vetor, isso aqui é um cosseno de θ que tem um módulo. Só que, bom, esse módulo aí está me atrapalhando. Veja, se não tivesse o módulo, seria igualzinho à fórmula de um produto escalar. Porque a fórmula do produto escalar é norma de um vetor, vezes norma de outro vetor, vezes cosseno do θ entre eles. E detalhe, o θ é justamente o θ entre os vetores, porque ele falou aqui que o θ é a medida do ângulo entre U vetorial V e W. E você tem U vetorial V aqui,
e tem W aqui. E o θ é justamente o ângulo entre eles. Quer dizer, estaria perfeita a fórmula de um produto escalar se não fosse essa presença desse módulo aí no cosseno, que não tem esse módulo na fórmula do produto escalar. Como é que eu me livro desse módulo? Você faz o seguinte com ele. Você observa que tanto a norma de U vetorial V quanto a norma de W são números positivos. Norma é sempre número maior ou igual que zero. Então, se você passar elas para dentro do módulo, não vai fazer diferença nenhuma, porque são números positivos. Se ele fica multiplicando o módulo para dentro ou para fora do módulo, não tem alteração nenhuma no sinal que vai dar. Teria alteração se fosse número negativo. Você pegar um número negativo, menos 3, está multiplicando por fora do módulo. Se passar o menos 3 para dentro, você corta o sinal de menos dele, e você altera o número. Mas como é número positivo, ele não vai alterar nada, o resultado da conta, se ele passar para dentro do módulo. Então, para terminar aqui essa conta e essa aula, eu imagino na minha mente as duas normas, a norma de U vetorial V e a norma de W, elas passando para dentro do módulo. E aí o que acontece? Vai ficar um módulo grandão de norma de U vetorial V, norma de W, cosseno θ. Vocês estão imaginando, conseguindo visualizar na mente de vocês o que eu estou falando? As duas normas indo para dentro do módulo? Não sei se alguém está acompanhando aqui o que eu estou falando, vamos ver se o pessoal está dormindo. Sim, olha lá, a Kézia Beatriz está acompanhando. Quer dizer, eu estou pegando as duas normas, vocês entenderam isso, né? E estou passando elas para dentro do módulo. Aí, parabéns, beleza, o pessoal não dormiu ainda não, está acompanhando. Então, olha só, a hora que as duas normas vão para dentro do módulo, fica um módulo grandão com um produto escalar dentro. Mas produto escalar de quem? Ué, norma do primeiro vetor, U vetorial V, norma do segundo vetor, que é W, cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Na verdade, a hora que você passou os dois para dentro do módulo ficou um produto escalar entre U vetorial V e W, que é justamente a próxima linha que ele escreveu aqui, ó. A próxima linha que ele escreve é produto escalar entre U vetorial V e W, e o módulo por fora. Aí ninguém entende o módulo. O módulo é aquela ideia que eu te falei, tinha um módulo só no cosseno, você pegou as normas que são positivas e jogou para dentro do módulo. Aí fica aquele módulozão por fora. E o que é norma de um, norma de outro cosseno? É um produto escalar. Produto escalar entre quem? Entre U vetorial V, que era o primeiro vetor aqui, ó, pode ver. Aqui, o primeiro vetor aqui, o vetorial V. Produto escalar entre ele, o vetorial V, e W. W que é o segundo vetor, tá certo? Quer dizer, o cara aplicou a fórmula do produto escalar dentro do módulo, porque ele viu que dentro do módulo ficou norma de um, norma de outro, cosseno θ, que é um produto escalar. Então, aí ele reescreveu o negócio como um produto escalar entre os dois vetores, entre o vetorial V e W, e não esqueceu do módulo por fora. E acabou de descobrir como que se calcula o volume do paralelepípedo. Quer dizer, o paralelepípedo está lá determinado por 3 vetores, você faz U vetorial V escalar W, isso aí vai dar um número como resposta, você tira o módulo desse número. Acabou, você tem o volume do paralelepípedo. Né? Vamos ver a pergunta aqui da Beatriz. Vamos ver aqui. Parece que a Beatriz aqui mandou... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, não é positivo ter número negativo? Aí não sei o que significa isso. Não é positivo ter número negativo ali, ou tem sendo que está dentro do módulo? Eu não faço a menor ideia do que você quer dizer com essa pergunta. Pera, o módulo foi para onde? Ah, tá. Não, o módulo eu expliquei para você. O módulo, ele é... O módulo estava só no cosseno. Viu, Beatriz? Presta atenção aqui no que eu estou falando. O módulo está só no cosseno. As normas estavam para fora do módulo. É como se fosse um numerinho A, um numerinho B. Só que é um numerinho A e um numerinho B que você sabe que são positivos, porque norma é sempre positiva. Então eu posso pegar esse AB e botar para dentro do módulo, que não vai dar diferença nenhuma, porque o módulo não altera número positivo, né? Módulo de 2 é igual a 2. Módulo de 3 é igual a 3. Agora, módulo de menos 5 é igual a 5. Só que não tem perigo de dar menos 5, porque norma de vetor é sempre positivo. Ah, entendi. Se você entendeu, você percebeu o seguinte, que a hora que eu joguei esses dois normas para dentro do módulo, ficou um módulo grandão com norma, norma e cosseno dentro. Norma, norma e cosseno é produto escalar. Produto escalar entre quem? Entre U vetorial V e W. Então, ficou volume do paralelepípedo igual módulozão que ficou por fora de todo mundo, vezes, módulozão vezes não, módulozão de
U vetorial V, produto escalar com W. Ah, professor, ele não colocou parênteses dentro, então eu não sei qual conta que eu faço primeiro. Beleza, eu não sei qual conta que eu faço primeiro, eu não sei se eu faço primeiro o produto vetorial ou primeiro o produto escalar. Observa que você vai ser sempre obrigado a fazer primeiro o produto vetorial. Não tem como fazer primeiro o produto escalar. Por quê? Porque se você fizer primeiro o produto escalar com V e W, você certamente vai errar. Porque V escalar W vai dar um número. Resultado de produto escalar é número. Aí como é que você vai fazer produto vetorial de U com um número, sendo que produto vetorial tem que ser entre dois vetores? Não tem como. Então, o que que acontece? Você, numa situação dessa aqui, você vai sempre fazer primeiro o produto vetorial, o resultado dele vai dar um vetor, aí você faz produto escalar pelo outro, tá certo? E aí tira o módulo, e aí você tem o volume do paralelepípedo. Professor, mas o que que isso tem a ver com produto misto, que é o título do capítulo? Tem a ver o seguinte, esse U vetorial V escalar W, a gente define definição como sendo produto misto de três vetores, e bola essa notaçãozinha aqui. Toda vez que você vê colchete, um vetor, vírgula outro, ele está querendo, na verdade, calcular o produto misto entre esses três vetores. E como que eu calculo? U vetorial V escalar W. Ah, eu tenho que fazer as contas lá do vetorial V com aquele determinante IJK, aí acho o vetor produto escalar com W, faço as multiplicações de coordenada para dar o produto escalar? Sim, essa é uma forma que tem de fazer. Dá para fazer vários exercícios de produto misto assim. Mas o capítulo aqui ensina uma outra fórmula que a gente pode usar também. A gente pode chegar aqui e usar essa fórmula aqui, se a base for ortonormal, IJK, certo? Positiva. Eu jogo os três vetores na ordem, né? U, V e W, na ordem que eles apareceram aqui, eu vou escrevendo eles na forma de linha. E calculo o determinante. Esse determinante aqui, o resultado dele, vai ser exatamente o mesmo resultado disso aqui. U vetorial V escalar W. Dá o mesmo resultado, tá? Que é o produto misto. Agora, o volume do paralelepípedo, ele é igual ao produto misto? Bom, se o produto misto der positivo, aí tudo bem, o produto misto já é o volume. Se o produto misto der negativo, lembra que tem um módulo aqui na fórmula do volume, né? Ou seja, o volume é o módulo do produto misto. Arthur, em qualquer caso eu posso criar uma base para fazer a matriz? Em qualquer caso, eu posso criar uma base para fazer a matriz? No caso, você quer dizer para calcular o determinante ali, né? Não a matriz, o determinante. Sim. Não, então, veja, Arthur, você não prestou atenção no detalhe. Você nem precisa criar base nenhuma. Pelo seguinte, se o cara já te deu os vetores para você fazer a conta, ele já obrigatoriamente te deu, vai aparecer ali no enunciado as coordenadas do vetor. Se você está olhando para a coordenada de vetor, U igual a 2, 3, menos 5. Todas as coordenadas, cap 6, nós estamos no 12. Todas as coordenadas estão sempre em relação a uma base. Não existe coordenada sem base. Então, se o cara já te deu as coordenadas do vetor UVW, opa, ele pode não ter falado, mas com 100% de certeza tem uma base por trás dessas coordenadas. Essas coordenadas estão todas em relação a uma base. E essa base, para você poder fazer o exercício, ele vai ter que dizer lá no enunciado, base ortonormal positiva. Então, você não precisa criar uma base. Os vetores já estarão sendo dadas, as coordenadas deles já estarão sendo dadas numa base ortonormal positiva. Se for mais de uma base, eu tenho que deixar todos os vetores em uma delas, então? Sim, se você tiver num exercício cabeludo aí, onde tem duas bases, E1, E2, E3, F1, F2, F3, aí quando você vai calcular um det, você tem aqui o VW, só que tem uma base E e uma base F. O U está na base E, o V e o W está na base F. Você não pode pegar as coordenadas e jogar tudo no mesmo determinante, tendo bases misturadas. Você fez uma pergunta teórica importante que a resposta é sim. Você tem que, antes de você jogar a coordenada de vetor num det, você tem que colocar todos os vetores na mesma base. E aí você joga no det. Tá? Dependendo do que você for fazer com o det, a base tem que ser ortonormal. Por exemplo,
Dependendo do que você for fazer, não precisa. Se você, por exemplo, for só calcular o det lá, como aquele do CAP6, para ver se os vetores são LI e LD, se o det dá diferente de zero, são LI. Se o det dá igual a zero, são LD. Lembra? Naquele det lá, as coordenadas dos vetores não precisam estar em relação a uma base ortonormal. Você vai lá e joga as coordenadas, qualquer base, mesmo que não seja ortonormal, joga lá as coordenadas do det, se ele der zero, os vetores são LD. Se der diferente de zero, os vetores são LI. Agora, se você não quiser só ver se eles são LI ou LD, você quer imaginar que esses três vetores estão formando um prisma, e você quer, que é um paralelepípedo, né, que eu fico às vezes falando prisma, mas é o paralelepípedo ali do livro, e eu quero calcular o volume desse paralelepípedo, aí o que acontece? Aí eu tenho que calcular, aí eu tenho que ter as coordenadas dos três vetores numa base ortonormal, positiva, para calcular o det. Tá? Se não tiver, travou o exercício. Às vezes você consegue imaginar essa base não positiva que ele deu e imagina um jeito de criar uma base positiva no lugar dela. Tá? E aí reescreve os vetores. Aí eu nunca vi um exercício desse, mas a gente pode tentar criar um. Tá? Agora, geralmente o que acontece? O cara fala, ó, seja uma base ortonormal positiva, aí joga os vetores na sua mão. E calcula aí pede para você calcular alguma coisa, calcula o produto misto, calcula o volume do paralelepípedo e tal, mas já partindo do princípio que as coordenadas todas dos vetores estão em relação a uma base ortonormal positiva, tá certo? Então, geralmente, você não vai ter esse problema aí que você colocou, poderia ter, mas geralmente não tem, não é assim que funciona, de ter que criar do nada uma base para ela ficar positiva e tal. Os vetores já são dados numa base ortonormal positiva. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar desse capítulo para vocês. Claro, ele vai colocar algumas propriedades aqui, né? Tem a fórmula determinante para calcular, já expliquei. Lembra que as coordenadas têm que estar numa base ortonormal positiva. Para você terminar de fixar esse assunto na sua mente, é fundamental que você faça os exercícios, né? Tem um corolário aqui que é interessantíssimo. Ele diz, ó, se IJK é uma base ortonormal positiva, e quando você pega os três vetores, eles são LI, quer dizer, eles formam uma base qualquer, quer dizer, os três são LI, então, o determinante da matriz de mudança de base, da primeira base para a segunda, é justamente o produto misto, o VW. Interessante isso, né? Se a primeira base, IJK, na qual estão escritos os vetores, olha lá, imagina que os vetores UVW estão escritos em relação a essa base IJK, e a base IJK é ortonormal positiva, a primeira. E os vetores UVW estão escritos, as coordenadas deles estão em relação a essa base JK, como você está vendo aqui nessas equações. Eu simplesmente pego as coordenadas, coloco na forma de coluna. Pronto, já tenho a matriz de mudança de base. Olha lá, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Então, mas o determinante dessa matriz aqui, então, vai ser o produto misto? Claro que vai. Porque o determinante dessa matriz é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, é o determinante dessa matriz. Não, professor, você está confundindo. Aqui o x1, y1, z1 está na forma de linha. Lá na matriz o x1, y1, z1 está na forma de coluna. Tem uma é transposta da outra. Uma é transposta da outra, professor. O senhor não conseguiu entender isso? Não, tenha calma. Tenha calma. O determinante de uma matriz e o determinante da transposta de uma matriz, transposta é trocar linha por coluna. O determinante de uma matriz e o determinante da sua transposta dá sempre igual. Isso é um teorema de álgebra linear. Det de matriz azão é igual det de azão elevado a t. Elevado não, né? Azão com tzinho em cima, que é o símbolo de transposta. Tá? Então, você colocar os três vetores deitados ou colocar os três vetores de pé não altera o resultado. Chega em casa, pega uma folha de papel, faz um rascunho lá, cria um determinante qualquer, bola lá uns números, 1, 2, 3, 5, 1, 0, 2 menos 3, 5, e calcula o det dele. Depois troca as linhas por coluna, calcula o det de novo. Você vai ver que vai dar o mesmo número, tá certo? Então, aquela matriz de mudança de base ali, essa aqui é a matriz de mudança de base de IJK para UVW. Eu só escrevi o UVW em termos do IJK, peguei os coeficientes, botei na forma de coluna. Matéria do CAP7, eu fiz videozinho fazendo isso. E tem o CAP7 para você ler. Tá lá, matriz de mudança de base. Det dela vai ser o produto misto? Vai, porque o det dela é o determinante da transposta disso aqui. Então é igual a esse determinante. Então é o produto misto, tá? Interessante esse corolário.
Se eu tenho os vetores UVW escritos em termos de uma base ortonormal positiva e JK, eu só pego os coeficientes, coloco na forma de coluna, já tenho a matriz de mudança de base. Calculo o determinante, já tenho o produto misto. Tiro o módulo, já tenho o volume do paralelepípedo. Uma coisa vai levando a outra, tá?